Olá, sou Fernando Oliveira Paulino, presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação. É uma honra para a Socicom realizar esse vídeo, na expectativa de que ele seja utilizado nessa 74ª reunião anual da SBPC, que acontece na Universidade de Brasília. Com satisfação que a gente preparou algumas informações relacionadas à área da comunicação, tomando como referência a atuação das entidades da área, e para isso queria fazer um agradecimento especial à diretoria da Socicom, às entidades que fazem parte da nossa federação, com um especial abraço ao professor Juliano Domingues da Silva, que me ajuda nessa produção audiovisual que estamos realizando nesse momento. Então, a Socicom pediu que as entidades enviassem informações relacionadas à área da comunicação e, a partir das informações que foram encaminhadas e de uma obra que foi produzida em 2020 e que trata de questões epistemológicas, metodológicas, teóricas relacionadas à comunicação, que a gente condensou as informações que compõem este vídeo. Então, eu queria estimular que as pessoas que tenham curiosidade, que acessem essa obra, O Campo da Comunicação, Epistemologia e Contribuições Científicas. Esse livro está disponível online em sites como o da própria socicom.org.br e foi desenvolvido a partir de contribuições de diversos pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil, e a obra foi organizada, né, pela professora Nélia Del Bianco e pelo professor Rui Sardinha Lopes. Neste livro, há algumas informações bem interessantes que podem nos auxiliar na compreensão da comunicação por meio de possibilidades interpretativas e de definição da área. No próximo slide, a gente vai acompanhar essas possibilidades de interpretação da comunicação por meio, por exemplo, de uma reflexão terminológica que entenda a comunicação como processo de criação de vínculos, de constituição de comunicação interpessoal, de partilha, de sentidos comuns, por um lado, mas também há diversos estudos ligados à comunicação em questões que se relacionam a tecnologias da comunicação, a compreensão, né, de escala da comunicação de massa, da comunicação social e até da atuação dos veículos de comunicação sistematizados, sintetizados nessa ideia de mídia, que, especialmente a partir dos últimos anos, com o advento da internet, também tem ganhado uma maior complexidade. Uma outra possibilidade de compreensão da área da comunicação, e que é apresentada no livro e em outros estudos ligados à comunicação, é o entendimento da área como fruto de subcampos e lógica de profissões ou das chamadas antigas habilitações associadas à comunicação, dentre elas o jornalismo, o cinema, o audiovisual, a publicidade, a propaganda, ou as relações públicas e a comunicação organizacional. Isso, no âmbito da graduação, é bastante evidente, muito possível de ser visto e percebido, e também dialoga, claro, com outras possibilidades de entender a comunicação, especialmente aquelas relacionadas a processos de comunicação e mediações, exemplo dessa compreensão que é bastante presente na relação que se estabelece entre a área da comunicação e o entendimento de suas aplicações relacionadas à divulgação científica. E há também, acho que, um material bastante interessante de entendimento da comunicação a partir das intersecções que existem entre a comunicação e outras áreas setoriais, como educação, saúde, cultura e também outras áreas do conhecimento, como linguagem, discurso, trabalho, né? Então, essa relação da comunicação com outros espaços de reflexão e compreensão é algo muito produtivo, como também me parece bastante produtivo para compreender a comunicação, essa perspectiva da comunicação como uma área setorial específica para políticas públicas, com desdobramentos muito importantes, muito relevantes em ações relacionadas, por exemplo, ao acesso à informação, um ambiente que teve uma mudança significativa nos últimos anos no Brasil, por força da mobilização de entidades, pesquisadores que se envolveram diretamente nas reflexões sobre a necessidade de uma lei de acesso à informação, que foi aprovada e que vigora há 10 anos no Brasil, e também reflexões relacionadas ao direito à comunicação, com reflexos e atividades relacionadas também a intersecções entre comunicação e política. Então, tudo isso somado
contribui significativamente com relações e questões associadas à epistemologia da área, algo que tem sido reconhecido no âmbito local, nacional, internacional, e pode ser exemplificado pelas tabelas de áreas do conhecimento do CNPq e da CAPES. Também pode ser a importância da comunicação percebida por meio do número significativo de escolas e faculdades de comunicação, numa ampla malha com ações de graduação e pós-graduação no país, com formação de bacharéis, mestres e doutores, com atividades bem relevantes, com impacto social, em escala também internacional, por meio de cooperações que têm sido desenvolvidas, por um lado, mas, por outro, ainda há, esse é um ponto, acho que importante de ser destacado num vídeo como esse, algumas questões pendentes relacionadas à necessidade de maior financiamento para a área, o que dialoga com um conceito que nos é muito importante, da necessidade de maior equidade epistemológica da comunicação com outras áreas do conhecimento, com um pouco mais de recursos, ou muito mais recursos para suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o que coloca a comunicação numa perspectiva aliada a outras áreas do conhecimento, nas ciências humanas e nas ciências sociais, e que faz com que entidades como o Fórum de Ciências Humanas e Sociais tenham uma importância significativa nessas mobilizações. Essa era a primeira parte da apresentação, destacando as ações de cooperação também no âmbito global e o fato de a área da comunicação ser bastante madura nas atividades que tem desenvolvido com a Europa, América do Norte, América Latina e nos esforços relacionados a outras áreas do globo, especialmente a Ásia e a África, sem com isso desconsiderar outras atividades que envolvam a Oceania. E na segunda parte do vídeo, a gente gostaria de dar atenção a informações específicas de entidades que compõem a Socicom, começando pela mais antiga e importante de todas elas, que é a Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que foi criada em 1977, sob a liderança do professor Zé Marques de Mello, cuja imagem e referência fazemos a partir desse slide. E a Intercom surge de um encontro bastante produtivo entre o professor Zé Marques de Mello e o seu professor Luiz Beltrão, pioneiro dos estudos de comunicação no país. Então, o encontro deles com uma série de outras pessoas interessadas em questões ligadas à necessidade de legitimar a área da comunicação como a área acadêmica, contribui para que em 77 surja a Intercom, a associação que é a mais representativa e antiga da área, que tem promovido encontros nacionais anuais, reunindo milhares de pessoas, como também tem reunido milhares de pessoas nos encontros regionais que a entidade desenvolve, e com isso contribui com a ciência, com o aperfeiçoamento das instituições democráticas, promovendo e difundindo a liberdade de expressão e de pensamento, assim como o livre exercício da comunicação, colocando em prática os desejos, sonhos e postulações de pesquisadoras e pesquisadores que se envolveram nesses 45 anos de atividade da entidade. Outra entidade importante que merece nossa citação aqui numa apresentação como essa é a Rede Folccom, que surgiu ainda nos anos 90, também com o impulsionamento do professor Zé Marques de Mello, que foi um dos estimuladores da primeira Conferência Brasileira de Folk Comunicação, realizada na Universidade Metodista, em 1998, quando se cria a Rede Folccom, e desde então os pesquisadores da rede vêm assumindo um papel decisivo no resgate do pensamento comunicacional de formuladores, pensadores como Luiz Beltrão, pioneiro da área de ciências da comunicação no Brasil, destacando nas ações que têm sido realizadas a interação entre cultura popular, cultura midiática, cultura erudita, um esforço decisivo para neutralizar, ou pelo menos diminuir, preconceitos que certos segmentos da intelectualidade e até de alguns poderes públicos ainda esboçam em relação ao saber popular. Outra iniciativa que integra a Socicom e que merece nosso destaque aqui é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o Forcine, constituído no ano de 2000, a partir do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, CBC. Então, nesse evento surgiu um grupo de trabalho que se dedicou a questões ligadas à formação profissional de pesquisa e preservação em cinema. O documento final do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema postulou a necessidade de criação de um Fórum Nacional Permanente de escolas e centros de formação profissional e também a implementação de um projeto de mapeamento da demanda potencial e real dos mercados de trabalho, com o objetivo de reorientar o ensino das escolas de cinema e audiovisual, algo que ganha força a partir de 2000
e que estabelece uma ação contínua e necessária que leva a algumas conquistas importantes, dentre elas o fato de que o Fórum conseguiu a aprovação integral do texto da resolução número 10, de 27 de junho de 2006, do Conselho Nacional de Educação, estabelecendo as diretrizes curriculares para os cursos da área, a partir de uma ampla discussão com o setor. Também integra a SOCICOM a rede Alcar, que se constitui no início dos anos 2000, com instituições de ensino, pesquisa e outros setores. A rede Alfredo de Carvalho tem, desde o seu início, a preservação da história e desenvolvimento de ações relacionadas à preservação da memória da imprensa nacional, e com isso homenageia, né, Alfredo de Carvalho, um pensador muito importante e que, mesmo com a mudança da razão social da entidade para a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, se manteve a homenagem a ele, Alfredo de Carvalho, tendo o ALCAR como sigla da instituição. Durante a presidência da professora Maria Alva Barbosa, a ALCAR consolidou outros cargos, como a vice-presidência, a diretoria de projetos, a diretoria científica e a diretoria administrativa, que depois, já na gestão da professora Maria Berenice Carvalho, passam a contar também com o Conselho Deliberativo e coordenadores de GTs e comitês regionais em todo o Brasil, além de Conselho Fiscal e da Revista Brasileira de História da Mídia, que se estabelece como um importante veículo para propagação das reflexões realizadas no âmbito da entidade. Entre 2015 e 2019, durante a gestão da professora Ana Regina Rego, a ALCAR acaba acrescentando a sua estrutura de gestão à Diretoria de Relações Internacionais, algo que foi mantido pela gestão atual sob a presidência da professora Cristina Ferraz Mussi. Atualmente, a Rede ALCAR organiza encontros nacionais e regionais, publicações, um jornal e coletânea de livros que contribuem para a preservação e construção da memória da imprensa brasileira. Neste início dos anos 2000, também vale destacar a constituição da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ, que realizou seu primeiro encontro a partir da Universidade de Brasília, com a apresentação de trabalhos científicos e a fundação da entidade em 2003. Desde o seu início, tem buscado a SBPJ fortalecer a área específica do conhecimento em jornalismo e também estimular a articulação de uma rede nacional de pesquisadores na área, estimulando, contribuindo com redes locais, nacionais e internacionais, instituindo parcerias com a SOCICOM, Intercom, Compós, que reúne os programas de pós-graduação no país, Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, que depois se transforma na ABED, como veremos a seguir, Federação Nacional de Jornalistas, a ICA, né, a International Communication Association, e a IMCA, International Association for Mass Communication Research, e também articulações com a Sociedade Ibero-Americana de Periodistas em Internet e com a Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. A diretoria também constituiu uma importante revista, o Brazilian Journalism Research, que é uma revista em inglês para divulgação internacional de pesquisas na área, e tem desenvolvido também atividades contínuas, além do seu evento anual, com estreita relação com articulações internacionais. A entidade hoje reúne mais de 500 associados, com pessoas dentro e fora do Brasil, em países, né, como Estados Unidos, França e Portugal, participando dos destinos da entidade. Além das entidades citadas anteriormente, vale a pena fazer referência ao LEPIC Brasil, entidade que tem trabalhado com questões ligadas à economia política da informação, da comunicação e da cultura, e que resgata muitas das reflexões que foram desenvolvidas, especialmente a partir dos anos 60 e 70, associadas a uma nova ordem mundial da informação e da cultura. Um destaque nacional desse esforço foi o livro Mercado Brasileiro de Televisão, organizado pelo professor César Bolanho nos anos 80, que impulsionou muitas das atividades desenvolvidas pelo LEPIC Brasil, especialmente a partir de 2004, quando da criação da entidade, seguindo os preceitos da Carta de Buenos Aires, que buscava apresentar a necessidade de um fluxo informacional, comunicacional diferenciado, e isso tem estimulado a elaboração, a organização de eventos em parceria com países como Uruguai, Alemanha, Espanha, México, Canadá e Argentina, e a criação de jornadas e seminários com a participação de não apenas pesquisadores renomados, já estabelecidos, como também de doutorandos e estudantes de graduação. Isso tem significado realizar
eventos bienais e também desenvolver atividades online por meio das possibilidades que a tecnologia tem oferecido, e esse esforço ele merece destaque, especialmente nesse período de pandemia, no qual a Olympic Brasil realizou uma série de eventos que podem ser alcançados, encontrados, acessados por meio do canal da entidade na internet. A Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, por sua vez, tem desenvolvido nos últimos 20 anos ações relacionadas ao jornalismo como campo científico. A entidade herda os esforços, né, uma transformação dos esforços relacionados ao Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo, que teve seu nome alterado em 2016 para a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, tem procurado articular melhor as atividades e com mais intensidade as atividades dos docentes da área, também tem desenvolvido, além de seus eventos regulares, a Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, que é editada semestralmente desde 2007, e tem sido um importante esforço para a divulgação de pesquisas que reflitam sobre o ensino de jornalismo. A ABERJ ela tem promovido também reflexões sobre diretrizes curriculares desde o seu início de atividades, ainda no ano de 1999, em rede com outras entidades como o Observatório da Imprensa, como a própria FENAGE, e tem, dentre as suas atribuições, a realização e a publicação de livros, dentre eles, Reflexões sobre o Ensino de Jornalismo, uma obra seminal organizada pelos professores Fabiano Ormanese e Rogério Base, com artigos que contribuíram e têm contribuído a pensar o campo do jornalismo frente às inúmeras mudanças tecnológicas e os desafios de sustentabilidade que o jornalismo tem. No momento, o destaque de atuação da ABERJ está na construção de um documento norteador para a implementação da carga horária de extensão nos currículos dos cursos de jornalismo, algo que está sob coordenação da professora Sandra de Deus. Na foto, a gente viu ali imagens da criação dessa iniciativa que hoje se transformou numa prática bastante impulsionadora de questões ligadas ao jornalismo, capitaneada pela ABERJ. Por sua vez, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, a ABCiber, tem feito um trabalho muito relevante e que deriva de ações que envolvem reflexões de graduação, associadas à graduação e à pós-graduação. Também se constituiu nessa primeira década dos anos 2000 e tem a ABCiber testemunhado com convicção que há possibilidades de compatibilizar tecnologia com legados intelectuais e éticos, e isso também é essencial para uma democracia vívida, concretamente atuada e articulada na indispensável escuta do outro. A ABCiber tem se orgulhado de desenvolver consensos multilaterais em escala nacional em relação à necessidade de sua fundação, bem como a partir de articulações no âmbito intelectual e da sinergia na esfera pessoal. E isso tem se revelado também em ações coincidentes com práticas que ocorrem em outras áreas e outras entidades da área da comunicação, dentre elas a Compós e a Intercom. Outra iniciativa importante que explica a área da comunicação é a Abrapicorp, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas, com amplo material disponível online e que tem procurado estimular uma ação importante quanto ao reconhecimento do campo da comunicação organizacional e das relações públicas, especialmente no diálogo com órgãos de fomento. A Abrapicorp tem desenvolvido uma revista brasileira de comunicação organizacional e relações públicas, que se propõe a ser o meio de difusão de grandes temas contemporâneos, e que foi criada em 2004 e que já publicou mais de 30 edições, 33 edições, sendo aí um amplo repositório para pesquisa em comunicação organizacional e relações públicas dentro e fora do país. Para quase concluir, a gente passa a falar de algumas entidades que surgiram já na segunda década do século atual, Então, dentre elas, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Publicidade, a BP2, que tem como objetivo fortalecer a comunicação e a publicidade como campos do saber. A entidade tem desenvolvido ações para a consolidação dessa grande área de conhecimento perante a comunidade acadêmica e órgãos gestores de ciência e tecnologia. Tem também procurado desenvolver articulações profissionais relacionadas à
publicidade e a propaganda, assegurando as condições para o seu funcionamento no país e fomentando iniciativas que estimulem a cooperação entre instituições congêneres. Também merece destaque o fato de que a BP2 tem uma incidência importante em debates associados aos estudos e práticas curriculares da publicidade. A BP-Ducom, por sua vez, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, surgiu no ano de 2011 e, desde então, tem procurado disseminar o conceito de educomunicação, que foi formulado pelo professor Ismar Soares em 1999, esteve presente na dissertação do professor Claudemir Viana, em 2000, pioneira nessa área. Esses esforços foram fundamentais para a adoção deste conceito e até a reflexão e as possibilidades de uso dele fora do Brasil, compreendendo a educomunicação como um paradigma aplicável às atividades de docência, extensão, pesquisa e gestão acadêmica. Dentre os associados à BP-Ducom, além dos professores Claudemir e Ismar, merece destaque a professora Antônia Alves, que desenvolveu pesquisa sobre a incorporação de conceitos e práticas educomunicativas na rede salesiana de ensino, Maurício Silva, vice-presidente da BP-Ducom e pesquisador com tese sobre confluências entre arte, educação e educomunicação, Maria Heder, formadora da Rede Municipal de Ensino em São Paulo e autora de dissertação sobre abordagem educomunicativa na defesa dos direitos da criança em Guiné-Bissau, e Paula Parandini, diretora cultural da BP-Ducom, que elaborou tese sobre as relações entre educomunicação e pensamento decolonial, algo que cresceu muito nos últimos anos, no Brasil, na África do Sul e em Moçambique. E para concluir, fizemos menção nessa apresentação, para contextualizar a área da comunicação, ao trabalho da Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e Cidadã, a BPCom, que tem procurado estimular pesquisas relacionadas à praxis de uma comunicação do povo, feita pelo povo e para o povo, ou ainda em favor do povo, com um amplo número de pesquisadoras e pesquisadores com experiências relacionadas à comunicação, comunicação popular, comunitária e alternativa, além das reflexões associadas à própria presença da imprensa operária anarquista ao longo dos anos. A BPCom também tem um papel muito importante, não apenas por articular ações dentro das instituições de educação superior, mas também fazer articulações que incluem e estabelecem diálogos diretos com profissionais, militantes, ativistas que atuam fora do âmbito da academia. Então, com isso, nossa intenção foi apresentar uma visão geral da comunicação por meio, especialmente, das atividades das entidades acadêmicas e científicas da área, e com isso a gente espera contribuir com o trabalho que a SBPC vai desenvolver nessa reunião anual e fica à disposição para aqueles que tenham alguma dúvida ou queiram contribuir com a Socicom por meio do e-mail paulino@nb.br. Então, obrigado a vocês por terem acompanhado essa conversa até aqui e, mais uma vez, obrigado ao professor Juliano Domingues da Silva pela parceria na diretoria da Socicom e na elaboração deste vídeo.